Caro especialista, obrigado por ter aceito o convite para colaborar no processo decisório de escolha de sítios aeroportuários para a região do Sudoeste Paranaense. A sua opinião e julgamento são imprescindíveis para o sucesso do processo em desenvolvimento. O objetivo deste pequeno filme é apresentar os critérios classificatórios definidos pela equipe ITA, para posterior ranqueamento dos potenciais sítios aeroportuários selecionados, e a técnica AHP, que permite obter os pesos relativos dos critérios classificatórios de acordo com os julgamentos dos especialistas. Neste contexto, de acordo com o BNDES, os aeroportos regionais constituem-se elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico de uma comunidade, pelo aumento da acessibilidade, pela vantagem competitiva à região, pela indução de negócios e novos empreendimentos, pela ampliação das relações comerciais e, também, pela possibilidade de expansão das atividades de turismo e lazer e suas externalidades positivas sobre o emprego local. Muito embora a construção de um novo aeroporto também induz impactos negativos na sua região de cobertura, como ruído aeronáutico, geração de resíduos sólidos, entre outros. Neste contexto, a escolha da localização geográfica de um novo aeroporto deve ser feita de forma integrada ao planejamento urbano local. Ainda, a comunidade impactada deve estar ciente das vantagens e restrições decorrentes do transporte aéreo. Neste sentido, a localização do mesmo deve maximizar os benefícios socioeconômicos e minimizar os impactos ambientais. Outro fato importante diz respeito ao uso racional dos recursos financeiros necessários para a preparação do local escolhido para a construção do novo aeroporto. Portanto, a definição da localização geográfica de um novo aeroporto é um problema decisório, complexo e envolve multicritérios. Logo, a opinião de um grupo de especialistas é indubitavelmente relevante para minimizar o risco de uma escolha inapropriada. Neste sentido, caberá ao especialista julgar a importância relativa dos critérios classificatórios definidos no processo decisório. Um questionamento importante que deve ser realizado é: como definir os pesos relativos dos critérios de forma não subjetiva? Um problema de decisão é considerado multicritério quando possui pelo menos dois critérios conflitantes e duas alternativas de decisão. A caracterização deste problema fica a cargo da existência de um conjunto finito de alternativas, critérios de avaliação das alternativas, uma escala de medidas para avaliação, uma matriz de decisão, um método de agregação de preferências e um contexto decisório. Logo, o problema de escolha de sítio aeroportuário é considerado multicritério, sendo que a técnica selecionada pela equipe ITA para resolver o problema em questão foi a AHP, visto que a mesma propõe o tratamento de problemas de escolha complexos de forma simples. Porém, para o sucesso do emprego do HP, é imprescindível a seleção de um grupo de especialistas que possuam conhecimento da região e experiência em grandes obras de infraestrutura. Neste ponto, faremos a definição formal dos critérios classificatórios elencados pela equipe ITA para a seleção de sítios aeroportuários. Critério: ruído aeronáutico.
refere-se ao incômodo sonoro a ser causado pela operação do aeródromo nas áreas adjacentes e próximas ao sítio potencial. Deve-se utilizar na avaliação desse incômodo o RBAC 161 da ANAC e o Plano de Zonamento Urbano Municipal, Plano Diretor da cidade, se existir. O Plano de Zoneamento de Ruído de Aeródromo, o PZR, tem como objetivo representar geograficamente a área de impacto do ruído aeronáutico decorrente das operações nos aeródromos. O instrumento possibilita preservar o desenvolvimento dos aeródromos em harmonia com as comunidades localizadas em seu entorno. Existem dois tipos de PZR: o Plano Básico de Zoneamento de Ruído, PBZR, e o Plano Específico de Zoneamento de Ruído, PZR. O PBZR é composto pelas curvas de ruído de 75 e 65 decibéis, ao passo que o PZR é composto pelas curvas de ruído de 85, 80, 75, 70 e 75 decibéis. No período que se segue à implantação do aeródromo, o movimento de aeronaves de pequeno porte gera um nível de incômodo ainda tolerável. Entretanto, a combinação de ocupação desordenada e especulativa do entorno do aeródromo, com aumento na frequência de operação e no tamanho das aeronaves, provoca uma nova situação extremamente danosa ao bem-estar da comunidade local, em função dos altos índices de ruído. Logo, áreas densamente povoadas devem ser evitadas. Critério: distância. Refere-se à distância efetiva do sítio potencial a um ponto de referência associado ao centro gerador de demanda da cidade. O centro gerador de demanda poderá ser representada pela igreja matriz, prefeitura ou outro marco considerado significativo pelos interessados para representar a concentração da demanda por transporte aéreo na cidade. O ideal seria estabelecer um deslocamento do usuário até o aeroporto satisfatório em termos de tempo. Critério: acessibilidade. Refere-se à facilidade de ligação do sítio potencial à rede de transportes que serve a região. A rede de transporte da região é representada pelas estradas municipais, estaduais e federais nas proximidades do sítio potencial. Áreas próximas à rede viária deverão ser priorizadas, como forma de evitar a construção de vias de acesso extensas, que possam aumentar o custo da obra. Critério: disponibilidade. Refere-se à disponibilidade atual de serviço, rede, de energia elétrica nas proximidades do sítio potencial. A rede considerada é a de média ou baixa tensão, excluída eventual rede de alta tensão se existir. Áreas próximas às redes de energia e água potável deverão ser priorizadas, como forma de evitar a construção das referidas redes, que possa aumentar os custos de construção. Critério: geologia. Refere-se à natureza do solo, suas características de resistência e de estabilidade, e seu impacto na obra de implantação de pistas, pátios
e edificações do aeródromo. Conceito: penetrômetro DCP. É um ensaio simples, portátil e de baixo custo. Este ensaio semi-não destrutivo avalia as propriedades das camadas, indicando a variação da resistência em profundidade. Determina as propriedades durante a fase de seleção dos locais candidatos a receber o novo aeroporto. Sempre que possível, deve-se evitar solos com elevados índices de umidade e pouca capacidade de carga, pois as ações de estabilização do solo podem ser onerosas em tempo e monetário. Critério: topografia. Refere-se ao impacto do volume de movimentação de terra, devido à variação altimétrica no sítio potencial, associada à obra de implantação do aeródromo. Para a segurança das operações de pouso e decolagem, as pistas de pouso e decolagem devem ter uma declividade máxima de 1%. Assim, áreas com variações bruscas de cota devem ser evitadas, pois neste caso a construção exigirá grandes movimentações de terra. As métricas dos critérios classificatórios. Ruído aeronáutico. Medido utilizando uma variável proxy. Propõe-se medir este incômodo através da contagem do número de edificações, que ficarão dentro da curva de 65 decibéis, segundo o PBZR previsto no RBAC 161 da ANAC. Distância: medido pela menor distância efetiva em quilômetros a partir do ponto em estrada municipal, estadual ou federal, mais próximo do baricentro do sítio potencial ao ponto de referência da cidade. CGD, o Centro Gerador de Demanda. Para os casos de busca de sítio para mais de uma cidade e, portanto, mais de um centro de gravidade, a medida deverá considerar a maior das distâncias a cada CGD. Acessibilidade: medido pela menor distância em quilômetros do baricentro do sítio potencial à estrada municipal, estadual ou federal mais próxima. Disponibilidade: medido pela menor distância em quilômetros do baricentro do sítio potencial à rede elétrica de média ou de baixa tensão mais próxima. Geologia: medido utilizando uma variável proxy. Propõe-se usar a média aritmética da maior resistência à penetração do solo, segundo o ensaio DCP, até alcançar 3 metros de profundidade, realizado em 3 pontos do sítio potencial, próxima a cada posição de cabeceira e próximo ao ponto central da pista. Topografia: medido utilizando uma variável proxy. Propõe-se medir o volume de terra em metros cúbicos, somando corte e aterro, estimando o volume entre o terreno natural e a faixa de pista do aeródromo, considerando essa faixa posicionada na horizontal e na cota média do terreno, ao longo do eixo mais favorável para a implantação